Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio, ó Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, ó Deus. E que teu Espírito Santo, Pai, nos conduza nessa noite, que possamos aprender da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Como eu estava dizendo, esse texto de Mateus é muito conhecido, mas o que nos importa saber, dentro daquilo que Jesus Cristo nos fala, que devemos ser sal, devemos luz do mundo, mas a nossa vida, né, nós vamos ser lembrados, possivelmente, se for lembrado, né, por alguma coisa que nós tivermos feito, né, algum impacto que nós tiver causado sobre a vida de alguma pessoa. Porque se nossa vida passar sem atingir ninguém, sem ter um impacto, né, positivo na vida de alguém, né, vai morrer, vai passar assim um mês, ninguém mais vai lembrar. Um ou outro, mas não vai causar, né, uma mudança, uma lembrança na vida das pessoas. Por isso que Jesus disse, né, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, né? Ou seja, né, o que Jesus está nos dizendo é isso que nós devemos fazer. Devemos viver de uma forma que nós vamos trazer alguma diferença na vida das pessoas, ter algum significado, né? Ter algo expressivo na vida das pessoas. O sal tem o seu efeito, né? Você basta um pouquinho de sal, né? Ele vai salgar toda uma panela inteira, né? Não precisa muita coisa. Já açúcar gasta mais, né? A luz também, ela é interessante, né? Quando a gente estudava, não sei se mudou, né? A velocidade da luz, que eu nem me lembro mais, 300 mil milhões de quilômetros por segundo, né? Você acende e pá, já clareou, né? É muito rápido, então a luz é a. Você dá valor na luz quando você está num lugar bem escuro, né? Não sei se vocês já ficaram, talvez, num lugar bem escuro, precisar da luz. Quando você olha assim, você até fica sem conseguir enxergar um pouco, até acostumar, focar, chega, dói os olhos da gente. Então é isso que Jesus nos chama a ser. Não precisa muito de nós para dar um impacto nas pessoas. E a nossa presença também possa fazer a diferença, né? Diante daquelas pessoas que estão nos rodeiam. Mas aí cabe aquela pergunta, né? Já para começar. O que que você tem, como que a vida sua tem sido? Você tem sido um sal, tem salgado, tem causado alguma diferença na vida das pessoas, tem sido uma luz, tem alumiado o caminho, brilhado na presença das outras pessoas, ou está apagado, ou está sem sabor, ninguém dá nem moral. É isso que nós precisamos pensar. Mas durante o nosso tema aí, que somos sal e luz do mundo, o texto deixa bem claro que somos chamados a ser sal. Nós somos chamados a ser sal, né? O sal, ele preserva. Às vezes nós não damos muita atenção, né, principalmente os jovens, talvez os mais jovens não vão saber o que é isso, mas eu ainda vivi um tempo que não tinha eletricidade lá em casa e precisava preservar algumas carnes, né? Era com sal, né? Salgava a carne, é, para ela pudesse conservar por mais tempo. Se você não colocar o sal, ela ia se perder rapidamente, né? Por isso, antigamente, tinha muita carne seca, carne salgada, que falava, e era muito sal, né? Depois cozinhava ela lá e dava um jeito e comia, mas precisava de muito sal para poder preservar o alimento. Hoje, né, com a modernidade, né, geladeira, freezer, né, vai lá e coloca a carne lá e congela rapidão, ou tantos outros alimentos, né, mas fala da carne que era o mais comum, mas nesse preservar, Jesus Cristo nos chama primeiro a preservar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus. E de tal forma que nós vamos alcançar outras pessoas. Mas será que nós temos preservado a nossa vida? Temos tido esse cuidado de nos preservar e perseverar em Jesus Cristo? Talvez não. Aí como que nós vamos alcançar as outras pessoas se nem nós mesmos nós estamos preservando?
O sal, a nossa qualidade de sal está tão fraca que nem para nós mesmos nós temos servido, quanto mais para as outras pessoas. E vários tipos de eh, condimentos e aí temperos. O mais comum de todos é o sal, né? A não ser que a pessoa esteja proibida de comer sal, igual uma prima minha, né? Que era cunhada também, que era casada com meu irmão que faleceu. Ela hoje ela é zero sal, né? Se você tem zero açúcar, ela não pode, não é que ela pode comer pouco sal, é zero, zero mesmo, sem nada, por causa do problema lá, que ela teve um câncer de seios e aí foi, né, curado, né? Pelo menos controlado. E o coração, tão frágil o coração que ela não pode comer nada de sal. Mas tirando disso, eu acho que todo mundo come sal, nem que seja um pouquinho. Mas esse sal é para dar sabor. Já comeu aquela comida sem nadinha de sal? Terrível, né? Triste. Eu não consigo comer com muito sal, né? Prefiro com um pouquinho. Mas pelo menos um pouquinho tem que ter. Mas às vezes nossa vida com Jesus Cristo, que deveria ser uma vida temperada, né? Controlada aos pés de Jesus, está tão sem sabor que nós perdemos a alegria da salvação. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, né? Olhando mesmo pelo sacrifício dele na cruz, sabendo da ressurreição, sabendo que ele vive eternamente, mas mesmo assim não tem prazer, não tem alegria, é o mesmo que perdeu o sabor. Você come alguma coisa, não tem prazer, não tem sabor mais aquele alimento. Infelizmente, tem muitos cristãos nos dias de hoje que perdeu o sabor, a alegria de estar na presença de Deus, na casa do Senhor, de ler a Bíblia, de fazer uma oração. Talvez até venha à igreja, mas é aquela coisa assim, sem muito sentido, sem muito prazer, não encontra essa alegria. Então nós precisamos restaurar a nossa vida diante do Senhor, dar sentido, dar sabor à vida, né? Cantar os louvores com alegria, ofertar, ofertar um culto agradável a Deus. Mas se eu não tenho prazer, se eu não tenho sabor nisso, não tenho alegria de fazer isso, eu não vou conseguir. Aliás, eu falo constantemente que nós só fazemos bem feito aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós fazemos com vontade, senão nós não vamos fazer bem feito. E o sal, né, você coloca ele lá no alimento, ele penetra no alimento, né? Ele vai derretendo e vai penetrando no alimento. Mas nossa vida tem sido só superficial, nossa vida cristã. Nossa fé em Jesus Cristo não penetra lá no fundo do nosso coração. Somente superficial. E as pessoas neste mundo, infelizmente, têm contentado com o superficial, né? Aquilo lá é de menor valor, o periférico, como fala hoje em dia, né? Só aquilo que a, aquelas expressões assim que a gente costuma falar, né? Ela é do fundo do coração. Se é no fundo, tem que penetrar, né? Tem que ir lá mesmo no fundo, né? Tem que ser lá da alma mesmo. Mas nós cantamos, né? Que a gente falava lá na roça, da boca para fora, né? Fala que ama Jesus, mas é só por falar, mas não está arraigado lá, não está enraizado dentro do nosso coração. E uma das fortes características do sal, talvez seja a mais marcante, é de dar sede, né? Como algo salgado para você ver. Você vai beber água, muita água, né? Algum líquido aí para matar a sede. Mas essa sede que eu quero dizer é a sede da palavra. A sede, a vontade, aquilo de ir lá e beber da água que jorra do trono de Deus. Talvez nós tenhamos perdido essa sede de ir lá na fonte da verdade, que é o próprio Jesus Cristo, e beber. Aliás, Jesus Cristo já disse lá para a mulher samaritana que qualquer um que bebesse lá da fonte do poço de Jacó, voltaria lá para beber novamente. Mas aquele que bebesse da água da qual ele daria, jamais teria sede. Mas nós não temos tido essa sede, essa vontade de ir até Jesus Cristo, na fonte da vida eterna, para nos saciar,
para matar a nossa sede e nós tornarmos satisfeitos. Talvez, diante da dor, do sofrimento, dos momentos difíceis, a pessoa encontre um pouquinho dessa sede, dessa vontade de ir até Jesus Cristo. Mas por incrível que pareça, depois que é saciado, depois que é resolvido o problema, parece que não precisa mais de Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo é só temporário, contrário do que ele havia dito ali para a mulher samaritana. Quem vier até mim, e agora vier de verdade, beber da água que eu dou, jamais terá sede. Então que possamos ter essa sede. O sal, às vezes ele pode, né, e certamente ele perde a sua força, o seu sabor, a sua intensidade. À medida que vai ficando ou fica muito tempo, ele vai perdendo. Precisa ser renovado. Se você tempera algo lá e deixa, né, por muito tempo, ele vai perdendo a qualidade, assim, a intensidade do seu sabor. Por isso, se ele se tornar insípido, né, perder o seu sabor, ele não vai prestar para mais nada. E nós precisamos salgar de novo, ou seja, nós devemos voltar até Jesus de novo. E o próprio Jesus Cristo já diz, né, em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele não vai servir para mais nada, a não ser pisado. Então, cuidado, que nós, ao afastarmos de Jesus Cristo, nós perdemos o sabor. Perdemos, como sal, nós perdemos essa qualidade de dar sabor à vida, de dar prazer na vida em Jesus Cristo. E lembrando, né, aí tô fazendo uma breve pesquisa, né, nem foi muito a fundo a pesquisa, mas já deu para compreender. Nos tempos lá de Jesus Cristo, nos tempos bíblicos, o sal, lógico, né, estamos falando aí de 2000 anos atrás, não tinha a mesma tecnologia, não tinha os mesmos equipamentos de hoje, as mesmas ferramentas para extrair o sal. Eles coletavam lá, às vezes, até um jarro lá, colocava água para evaporar aquela água, se tornar o sal, ou limpava mais ou menos, o sal era sujo, às vezes pegava um pouco de areia junto, tinha que fazer todo um processo difícil às vezes. Por isso, quando Jesus falava lá que o sal não prestava, perdia o seu sabor, porque eles coletavam às vezes uma grande quantidade e usava pouco. E aquilo que não prestava era lançado fora, né? E era pisado. Essa analogia de Jesus Cristo é incrível. Talvez Jesus Cristo chama tantas pessoas aqui fazendo essa analogia de Jesus Cristo, vai lá, coleta uma grande quantidade e poucos vão servir para salgar. O resto vai ser jogado fora. Por isso ele diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. É na palavra de Jesus Cristo, quando a gente lê a Bíblia e começa a pensar um pouco sobre ela, a gente vai ver como faz sentido, né? Não dá para pegar só um versículo isolado. Você vai entendendo aqui e ali as analogias que Jesus Cristo vai fazendo e vai se encaixando. Então, aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, é descartado, se torna inútil, se torna apenas uma mistura ali de areia, de terra. E às vezes nossas vidas têm perdido essa capacidade de causar alguma diferença no mundo, na nossa vida, na vida das outras pessoas. A nossa vida perde o sentido de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Deixamos de ser sal. Passamos a ser só aquela mistura de alguma coisa lá com terra, com areia, para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Cuidado, a nossa vida precisa continuar com sabor. E Jesus Cristo segue dizendo que somos chamados a ser luz no mundo. A luz que emana verdadeiramente, ela vem de Cristo. O pastor João ainda falava recentemente, quando João, na ilha de Patmos, viu a glória de Deus e viu ali que não precisava mais de sol, de lua, de nada, porque Jesus Cristo, ele viu a glória de Deus, sendo Jesus Cristo a luz verdadeira. Então Jesus disse aos seus seguidores que ele era a luz do mundo.
Está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Então, a nossa fidelidade, como foi a fidelidade dos apóstolos, dos discípulos, é porque a maioria ali dos discípulos eles tinham essa vontade de ser a luz do mundo. E olha que eram pessoas simples, pessoas que não tinham talvez uma formação, é, né, longe de ser uma formação acadêmica, né, aquele estudo, a pesquisa, mas eles mudaram o mundo na sua época. Eles se tornaram luz no mundo e são exemplos até hoje. Hoje que nós buscamos referências de alguém que foi luz no mundo, que mostrou o caminho, que levou as pessoas até Jesus Cristo, são os discípulos, aqueles que conviveram ali com ele, mas eles viram com os próprios olhos a verdadeira luz. Lógico que hoje, né, e às vezes nós tentamos limitar Jesus Cristo, às vezes a gente vai falar que hoje não vamos ver, mas se Jesus Cristo quiser fazer, ele faz, e faz de vez em quando. Tem aparecido lá no Oriente, lá no, as pessoas que, onde é proibido o evangelho de Jesus Cristo, ele aparece para as pessoas, a pessoa própria de Jesus Cristo. E pode, e nós precisamos, talvez, não vamos vê-lo pessoalmente, mas com os olhos da fé, sentindo a certeza no coração, possamos levar essa luz às pessoas. Esse Jesus Cristo que dá sentido à vida. Quando ele diz que o mundo jaz no maligno, está nas trevas, é verdadeiro. Então, mais do que nunca, precisa dessa luz, essa luz que vai mostrar o caminho, que leva até Jesus Cristo, que é a fonte de luz. Então, essa luz, ela dá a direção. Como eu disse, né, quando a gente vive, mora na roça, uma boa coisa que nós precisamos de ter é uma lanterna. Uma lanterna bem boa. E de vez em quando você precisa de andar de noite, no escuro, e andar no escuro não é uma tarefa muito fácil, né? Não sei quantos de vocês já andaram, mas eu já, né? Ainda quando era mais pobre do que é hoje, não tinha nenhuma moto, tinha uma bicicleta, e a gente, jovem, não vai ficar quieto, né? Vai ter que andar, né? E aí ia lá da roça para Cerilândia, com praticamente uns 7 quilômetros, e ia ficar torcendo para as noites de lua, né? Para clarear um pouco a estrada, mas quando não tinha no escuro mesmo. E é difícil, né? Trajeto, às vezes chovendo, às vezes com muito buraco. Mas a luz, então, que nós precisamos ter, tipo um farol, né? Hoje, né? Carro, moto aí, faróis muito bons, mas uma lanterna para alumiar o caminho, para dar essa direção. E é isso que Jesus Cristo nos chama, a ser esse farol, a ser essa lanterna para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, aquelas que não conhecem o caminho que vai levar até a salvação, até Jesus Cristo. E aí eu te digo que o máximo que nós temos sido é uma lamparina. E já andou com uma lamparina na mão? Ou uma vela? Triste, né? Você não pode andar devagar, que demora. Você não pode andar muito rápido, que apaga. Aí quando começa a ventar, então é uma maravilha, né? Você põe a mão assim, aí tá ventando, você vai pôr mais perto, começa a queimar a mão, é uma tristeza. Então nós precisamos ser no mínimo uma lanterna boa para dar direção para as pessoas. E é lógico, né? Mas se eu não conheço Jesus Cristo, se a luz de Jesus Cristo não resplandece em mim, como que eu vou ser este farol, essa lanterna na vida das pessoas para mostrar o caminho? Então nós precisamos ser, estar em Jesus Cristo para mostrar o caminho às outras pessoas. Porque a luz, como eu disse lá no início, ela é muito fácil de ser notada. Basta desligar todas as luzes aqui, né? Você vai ver o escuro. Mas se você ligar uma, não tem como não ver. Mesmo com os olhos fechados, você percebe que ligou a luz. Mesmo com os olhos fechados, a gente percebe. Então a luz é para ser notada. E aí eu pergunto mais uma vez: a sua vida cristã, como que ela está? Não é esse o objetivo de ser percebido e ser notado,
Mas quando nós servimos a Jesus Cristo, quando nós estamos em Jesus Cristo, a nossa vida está em Jesus Cristo, as pessoas vão perceber, vão notar. De alguma forma, mesmo sem você contar para elas, elas vão falar assim, ó, fulano é crente. Por quê? Mesmo sem você contar, elas vão perceber que as suas atitudes são de quem serve a Jesus Cristo. Mas só que a luz, como eu disse, ela pode ir perdendo a força, pode se escurecendo, pode se tornar bem ou quase apagada. E a Jesus Cristo usa a analogia da candeia naqueles tempos, o velador, né? Colocava lá uma de azeite, uma candeia, colocava o velador, aquele vidro, só que dá aquela fumaça, né? Ele ia embaçando, embaçando, e constantemente tinha que ser limpado aquele vidro para tornar a luz mais clara. Porque a fumaça, aquela fuligem, ia ofuscando ou ia embaçando o vidro. E eu vejo que muitas vezes nós estamos nessa condição, né? Estamos sendo uma luz embaçada. E mesmo a luz de casa, né? Essas aqui, ó, não, as de LED é um pouco mais difícil. Mas antigamente aquelas luzes é, incandescentes, né? E sujando, né? E na roça, mosquito, quando tinha muito lá, né? Vai fazendo seus cocôzinhos ali na lâmpada, bem quando você tinha que tirar ela e limpar, né? Que ali ia perdendo o brilho, a força da luz. E assim somos nós. Quando nós vamos afastando de Jesus Cristo, vamos perdendo o brilho. Vamos apagando, vamos perdendo a força. E há quem diz, né, numa analogia, já ouvi uma vez um sermão, que nós somos a candeia e o Espírito Santo é o azeite. É o combustível que dá força, que dá sustenta essa luz, essa candeia. Senão, quando nós não temos o Espírito Santo em nós, ou pelo menos nós entristecemos o Espírito Santo, a nossa luz, a nossa candeia vai se apagando. E se nós ofuscarmos a presença do Espírito Santo em nós, vai apagar por completo. Nós precisamos estar reavivando a nossa fé a cada dia, reacendendo a nossa chama que há dentro de nós, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, para nós resplandecermos a luz de Jesus Cristo. E próprio Jesus Cristo nos chama, depois de falar que nós somos sal, que somos luz do mundo, nós somos chamados a ser testemunhas, a testemunhar a vida de Jesus Cristo em nós. Nós não somos perfeitos, jamais seremos perfeitos, mas somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. É a presença dele em nós que nos dá essa condição de testemunharmos o Evangelho, de testemunhar a obra de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas. E a testemunha de Cristo, ela tem um compromisso. Se não tiver o compromisso com o Evangelho, com a verdade, a fazer as coisas conforme a Bíblia nos ensina, nós deixamos de ser testemunha. Hoje nós queremos ter uma vida, falar que é evangélico, que é crente, ou sei lá, a terminologia é o de menos, mas nós queremos ter uma vida cristã conforme o nosso querer. Nós pautamos a nossa vida do jeito que nós queremos. E a testemunha de Jesus Cristo não é bem assim. Ela é conforme a vontade de Jesus Cristo. Então, a testemunha de Jesus Cristo, a sua vida é incompatível com muitas coisas que tem neste mundo. O grito de guerra dos jovens aí, né, na EBD, diz bem isso, é a contramão do mundo. Uma testemunha de Jesus Cristo, ela anda na contramão do mundo, porque é contrário à vontade, às ações deste mundo maligno, perverso, que jaz no maligno. A testemunha de Jesus Cristo, ela não se pode dar o direito de fazer, de ir, de compactuar com as coisas deste mundo, com a maioria das coisas deste mundo. Lógico, tem muitas coisas que dá, né, não seria impossível de viver neste mundo, mas a maioria é incompatível com a testemunha de Jesus Cristo. Testemunhar vai além das palavras, é atitude, é compromisso, é razão de vida.
falar, né? Como diria o pessoal antigamente, até papagaio fala. Mas ter uma atitude de testemunha é algo que é extremamente difícil, mas é necessário neste tempo, principalmente neste tempo tão frágil, que as pessoas se encontram tão perdidas. A testemunha é corresponsável na obra de Cristo. Lógico que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, é a obra dele que transforma. Mas nós somos corresponsáveis de levar este evangelho que muda, essa palavra que transforma. Ou seja, nós temos uma certa responsabilidade. E para encerrarmos, quero perguntar mais uma vez: que tipo de testemunho você tem deixado neste tempo? O que você tem feito neste mundo? Tem sido sal, tem sido luz, tem testemunhado Jesus Cristo? Podemos dizer que o seu testemunho é bom, testemunha Jesus Cristo, ou tem testemunhado com as obras deste mundo? Tem compactuado com o mundanismo, sem compromisso com Jesus Cristo? Precisamos pensar, refletir de vez em quando. O nosso comportamento precisa ser de caráter, caráter cristão, ter uma conversão genuína, capaz de atrair as pessoas ao Filho de Deus, o dono da igreja. O Senhor nos chama a ser sal, a ser luz, a ser testemunha. Então, diante desse texto que está em Mateus, no capítulo 5, que possamos parar e refletir como tem sido a nossa vida. Como tem sido a nossa vida. E mais uma vez, eu encerro fazendo a pergunta: sua vida tem sido sal, tem sido luz, tem sido testemunha? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo. Deus, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, pelo teu amor eterno, Pai. E obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, ó Deus, tem nos conduzido, ó Pai. E o Senhor tem nos chamado, ó Pai, a testemunhar o Senhor, ó Pai, sendo sal e sendo luz neste mundo, ó Pai. Mundo que tem necessitado, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que tenha compromisso com o Senhor, ó Pai. Deus nos use, ó Pai, neste tempo, ó Pai, como farol, ó Deus, que vai brilhar, ó Deus, na escuridão, para que as pessoas possam enxergar Jesus